Cheguei, torcedor do Fortaleza, que está mais um dia ligadinho aqui no Fortaleza Cast para ouvir todas as discussões acerca do time, do clube. Voltou depois da data FIFA, a gente já está no clima de bola rolando e vamos conversar um pouquinho aqui mais sobre algumas pautas, uma pauta interessante aí para o torcedor. Para o Fortaleza também, claro, pensando já um pouquinho mais na frente, na próxima Libertadores. Já eu explico melhor como que vai ser a discussão de hoje, né, do nosso episódio, que antes eu vou apresentar os convidados que estão aqui comigo na mesa para sempre elevar a nossa discussão e trazer a outro nível. E hoje, olha, hoje eu tô até emocionada, porque a mulher veio, Cris Neive Silveira. Eu não sei como você conseguiu a agenda dela. Eu não sei como, porque é difícil. Olha, é a quarta vez que eu convido a Cris para vir pro Fortaleza Cast, na quarta que eu consegui, porque nas outras vezes eu não posso, a minha agenda, eu tô com isso, eu tô... A mulher, ela é disputadíssima, mas olha só, pelo menos você também nunca foi no Ceará Cast com Samuel, porque senão ia ficar... Dizer que o problema era comigo. Martinha, olha, não é por nada não, mas eu já fui, viu? Foi, eu não sabia, eu não vi esse episódio. Você tava de férias. Tava curtindo, né, Martinha? E aí? Limpei a turma, foi da série, mas tudo bem. Martinha. Mas agora tá vindo o Fortaleza Cast, né? Deu certo. Martinha, muito obrigada pelo convite. Antero, todo mundo que tá acompanhando a gente. Vamos lá falar desse Fortaleza, do futuro desse Fortaleza aí pro ano que vem, hein? Projetar já pro ano que vem, mas já começa. Sim, claro. As discussões já estão aí batendo na porta. Bora esquentar isso aqui. Exatamente. E aqui também ao nosso lado, o nosso fenômeno, craque. Apenas. Tiago Gadelha, né? Nosso TG aí, o nosso Tiago Gadelha. O craque Antero Neto, mais uma vez aqui no Fortaleza Cast. Mais uma vez, né? Estão faltando aí. Chama o Antero aí, tá mais Jamais. Assim, não. Muito bom estar aqui contigo. Isso aí é outro amigo nosso, que tá de férias. Muito bom estar aqui contigo, muito bom estar aqui também com a Cris. Muitos assuntos para a gente falar do Fortaleza. De repente eu tenho algumas opiniões, de repente, polêmicas aí com relação... Por isso que eu sempre convido. Né? Apocalípticas. Mas vai ser um papo muito legal. Espero que todo mundo que esteja acompanhando fique com a gente até o finalzinho, porque tem um assunto bem palpitante aqui, falando de futuro. Presente / futuro, né, Martinha? Isso, é uma consequência. O futuro é uma consequência do que o Fortaleza vai fazer nesse fim de... Quando eu estudava lá nas Salesianas, eu tinha uma irmã Isabel, eu lembro dela, minha diretora por muitos anos, irmã Isabel Cartacho. E ela tinha uma frase que dizia assim, o futuro se faz hoje. Ela olha aí, correta. Né? Sábia. O futuro se faz hoje. No futebol é muito assim também. Eu dei pouco trabalho à irmã Isabel, graças a Deus. Eu imagino apocalíptico irmã desde sempre. Quem mais aqui? Irmã da Paz. Ele sabe bem o nome de todas, né? Será que não deu trabalho? Porque eu frequentava muito a sala delas, entendeu? Eu saía da sala de aula para frequentar muito a sala delas. Mas não era porque você dava trabalho, que você gostava de estar ali naquele ambiente. Mas como irmã Isabel muito bem falou para o nosso jovem Antero, o pequeno Antero, tá vendo aí, ó? mini querido... O futuro se faz hoje. O futuro se faz hoje. No futebol também é assim. O Fortaleza já, claro, existe uma gestão muito bem elaborada de planejamento, tanto do que está acontecendo hoje, mas já pensando também no futuro do Fortaleza, para manter o Fortaleza nessa boa fase, nesse bom momento, que não seja só uma fase, só um momento, seja a rotina do Fortaleza, que está sendo nos últimos anos, mas para se concretizar ainda mais como um clube de massa, como um clube grande do futebol brasileiro e também conhecido em todo o nosso continente e mundo afora. Para isso é importante, a gente sabe, participar de competições internacionais. E a Libertadores, para o nosso continente sul-americano, a gente sabe, é a principal competição internacional, é o que os clubes mais procuram, todo mundo quer estar competindo na Libertadores, é uma vitrine enorme. O Fortaleza conseguiu isso de maneira inédita em 2021 com o Vojvoda, foi direto para a fase de grupos, G4 do Campeonato Brasileiro, a gente sabe disso. Passou da fase de grupos, Passou da fase de grupos. Ano passado conseguiu ir para a pré-Libertadores e atuou, chegou até a segunda fase dos playoffs, né? Acabou sendo eliminado pelo Cerro Porteño, mas até financeiramente a gente viu a importância de ter chegado nessa pré-Libertadores, porque foram 5,5 milhões de reais que o Fortaleza conseguiu com essa participação, mesmo não chegou nem à fase de grupos, e mesmo assim foi a segunda das Copas que o Fortaleza disputou nesse ano de 2023, foi a segunda com mais retorno financeiro, ficou à frente da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste também, ou seja, é uma competição muito rentável, é importante financeiramente, é importante de todas, esportivamente, como vitrine, por isso
A discussão de hoje é qual o melhor caminho ou quais os caminhos que o Fortaleza tem para chegar nessa Libertadores do ano que vem. Já pensando em 2024, mas hoje o Fortaleza tem 2 caminhos prováveis, bastante prováveis e que podem acontecer de uma maneira não pensando muito... Não é uma ilusão de que aconteça, são, pé no chão, são planos que são reais. Um lado tem menos jogos, mas é mais complicado, na minha opinião. Na verdade, é muito difícil. A discussão é essa. Porque Vai pela Sula ou vai pelo Brasileiro? Vai pela Sula ou vai pelo Campeonato Brasileiro. Na Sula são o quê? São 3 jogos que o time tem pela frente para conseguir essa vaga direta. No Brasileirão, aí tem pontos corridos, a gente tem que fazer os cálculos, tem que somar direitinho. As chances do Fortaleza hoje, elas não são tão expressivas assim, mas isso levando em consideração o cenário de hoje, né? Não, a gente sabe que o Fortaleza costuma driblar esses cenários negativos, como fez no ano passado contra o rebaixamento, mas a conversa hoje não é de rebaixamento, é realmente de Brasileirão, de Libertadores, pensando em coisa maior, em coisa grande. E a primeira pergunta para a gente abrir logo aqui a discussão é, na opinião de vocês, o que é que vocês... O torcedor, eu acho que vai preferir, claro, que vá para a Libertadores via título da Sul-Americana, porque tem todo o peso histórico e tudo isso mais, de uma taça, de enfim, que seria absurdo, mas de uma maneira mais racional, digamos assim. Eu tenho a resposta com uma pergunta. Daí eu jogo para vocês, Cris, Martinha, o pessoal de casa. Se o Fortaleza não for para a Libertadores em 2024, seria uma decepção? Eu acho que depende do contexto. Sim. Por exemplo, o Fortaleza chega agora nessa semifinal contra o Corinthians, sei lá, perde 1-0 em Itaquera, digamos assim. Chega no Castelão com toda a expectativa, é um resultado acessível para o Fortaleza reverter. Sei lá, o Corinthians vem aqui, dá 3-0 no Fortaleza. Eu acho que dessa maneira seria uma decepção, e no Brasileirão o time não conseguisse recuperar depois de cair na Sul-Americana. Então, acho que seria, sim, de certa maneira, uma decepção. Eu não acho, independente do cenário, discordando aqui da Martinha, não sei o que, é que a Cris acha, com todo respeito, afinal de contas, ela é a comandante aqui do podcast, senão ela corta meu microfone, que jamais. Aqui é democracia, né? Democracia. Então, nesse poder, quem tem, é a voz. É a voz. É a voz. Ele fala de vez em quando? Fala. A voz? Cadê a voz? A Marta tá querendo me cortar o microfone. Eu não acho, porque por tudo que a Marta falou, nós não estamos falando de uma competição que ela é de simples classificação. Ela premia um seleto grupo de um dos campeonatos mais disputados do planeta. Eu não estou falando de um campeonato, vou já chegar na Sul-Americana, falando via Brasileirão. Pode não ser o melhor campeonato, mas ele é um dos mais disputados. O Botafogo, ele deu uma desgarrada, né? O Botafogo, esse ano, ele, né? Mas assim... Foge à regra. Foge à regra. Eu também sou favorável, aliás, eu sou contrário à máxima de que no futebol brasileiro nós temos 7 candidatos ao título. Nós não temos. Nós temos 2, 3. 2, 3. Mas nós temos 7, 8, 9 que ficam naquele bolo ali dos 6 primeiros, né? Imaginando 6, podem ser até mais, mas imaginando 6... Hoje, imaginando 6, 4 direto e 2 para pré-Libertadores, que são equipes muito fortes, de grande investimento, de um dos campeonatos mais disputados do mundo, que é o Campeonato Brasileiro. Então, via Campeonato Brasileiro, você ficar entre os 6 do Campeonato Brasileiro, eu acho muita coisa. Fortaleza em 2021, meu Deus do céu, foi o 4º colocado. Foi um negócio assim que, pelo amor de Deus, que surpreendeu a todo mundo, por tudo, né? Pelo investimento, que ainda é mais baixo. E aí eu não estou falando de trabalho, eu estou falando só de grana, né? Tem muita gente que tem dinheiro, mas não sabe fazer esse investimento, não sabe colocar essa grana, ou fazer com que essa grana, traga bons resultados. Mas é um campeonato extremamente difícil, o Campeonato Brasileiro, e nós estamos falando de uma das competições em que muitos clubes, eles deixam às vezes de lado uma disputa de título brasileirão para você focar no título de Libertadores, para você focar numa classificação para a Libertadores América. Então esse lado já é um ponto. E o outro ponto, que é uma Sul-Americana, que é um mata-mata. Eu sou um cara que, quando chega o mata-mata, eu digo assim, cara, o mata-mata ele não premia o melhor trabalho. O futebol, ele tem disso, de que não necessariamente o melhor ganha, e por isso que ele é um esporte tão apaixonante. E o mata-mata, ele ele potencializa isso.
o mata-mata ele potencializa de que não necessariamente o melhor ganha. Potencializa o momento, né? Potencializa o momento, potencializa o jogo, né, Cris? Os 90 minutos. Os 90 minutos, 880. Às vezes é nem o momento. O adversário do Fortaleza é uma prova disso. Nós falamos em outros episódios aqui do Fortaleza Cast. O adversário do Fortaleza, o Corinthians, ele, nas casas de apostas, mesmo ele vindo da Libertadores, né, que ele ficou na terceira posição da Libertadores, e até mesmo de futebol, ele não era o mais cotado a chegar entre os 4 melhores da competição. Mas ele passa do News Old Boys, que tinha feito a melhor campanha, do jeito como foi lá contra o Estudiantes, né? Nos pênaltis. E assim o Corinthians foi avançando e chegou. Então, por isso que eu não acho que... Primeiro ponto, eu acho a Libertadores a principal competição do continente. E ainda creio que, embora o trabalho do Fortaleza seja muito consolidado, seja muito bem feito, não precisa nem exemplificar mais aqui, porque todo mundo sabe, a Libertadores ainda é, assim, um caminho que o Fortaleza precisa trilhar para que ele esteja mais constantemente presente nessa competição. E um título de Sul-Americana, eu acho que o Fortaleza já está no lucro de estar na semifinal. E eu sempre falo, todo que eu digo isso, que eu digo assim, tá no lucro, mas não é porque agora, não, beleza, não vou jogar mais, não. Sim. Acho que o Fortaleza, ele, caso pare por aqui e se classifique para uma Sul-Americana no próximo ano, acho que ele já faz uma temporada muito boa. Eu reafirmo que eu já tinha pontuado, que eu acho que depende muito do contexto. Por exemplo, o Fortaleza foi eliminado na Copa do Brasil pro Palmeiras, e naquele momento, ninguém achou, meu Deus do céu, acabou o mundo, foi uma decepção. Claro, o torcedor fica triste, mas pelo jeito que o time jogou o jogo da volta, ficou uma coisa mais de entender ali que realmente o time deu tudo de si. O que eu falei de que eu acho que seria sim uma decepção é nesse contexto de tipo, o time não conseguiu jogar o que poderia jogar contra o Corinthians, e no Brasileiro também foi empilhando, hipoteticamente, pensando mais na frente, claro, empilhando partidas em que não conseguia. E eu acho que aí sim seria uma decepção, porque o torcedor ia ver o que aconteceu. Gente, eu acho que uma coisa não anula a outra. Você dá a terceira via aqui, ó. Não, é porque assim, o contexto, como a Marta explicou, eu acho que conta muito. Mas assim, o modo como o Antero colocou aqui é o seguinte, o Fortaleza, ele... eu acho que o Fortaleza precisa dar esse passo a mais, como você falou. Mas eu acredito que o Fortaleza tem todo o potencial para continuar sonhando com essa possibilidade, sabe, Antero? Não acho que seja uma decepção, mas também o contexto conta muito. Mas o Fortaleza tem essa estrutura para seguir pensando nesse potencial de ter de poder entrar na Libertadores. Eu tenho outra pergunta para vocês aqui, para todo mundo estar acompanhando. Fortaleza pode hoje, em 2023, ele trazer para si essa responsabilidade, entre aspas, não vou dizer a obrigação, mas essa responsabilidade de classificação para a Libertadores? Eu acho que já tá. Eu acho que já desde o começo da temporada ele já começa... Pela temporada anterior, né? Pela temporada anterior, pela de 2021. Eu boto um pé atrás. Eu não sei se é obrigação, mas eu acho... Não, obrigação não, é exatamente o que a gente tá dizendo. Ponto é esse. A responsabilidade, eu acho que sim. A cadeira tava caindo. Calma aí. Eu acho que já desde o começo da temporada. Tipo assim, você começa a temporada e você acha que na meta do Fortaleza, ou até na nossa meta, assim, cara, esse time precisa classificar para a Libertadores. Se ele não classificar para a Libertadores, e aí, Martinho, eu não tô colocando... Na mentalidade do elenco, na mentalidade do torcedor, principalmente, pelas 2 últimas temporadas. Cara, o Fortaleza no ano passado, ele tava em último, e mesmo assim ele conseguiu chegar na pré-Libertadores. Então, eu acho que a pré-Libertadores é pelo menos... não, a gente precisa chegar até aqui. E caso não chegue, eu acho que vai depender muito também do que eu vinha falando, do contexto porque entra muito no que o Antero também pontuou, de que é um campeonato muito forte, em que sem dúvida. É muito nivelado essa galera que fica aí nesse intermediário. Então, o time lutou até o fim, como aconteceu com o Palmeiras na Copa do Brasil. Eu acho que não seria uma decepção, mas eu acho que entrar em campo com essa responsabilidade de começar a temporada, eu acho que desde o início, de tipo assim, a gente vai lutar por isso daqui. É isso aqui e, claro, pensando primeiro, vamos garantir os 45 pontos, porque não pode também colocar as coisas muito, muito pra frente, como aconteceu no ano passado, a gente imaginou um Fortaleza de um jeito e aconteceu completamente diferente no início da temporada, então acho que isso serviu de aprendizado também, e o investimento no começo do ano, eu acho que foi muito pensando nisso, de não passar mais por aquela situação e já entrar pensando em coisa grande. Então, a partir do momento que o Fortaleza vai se estabilizando no campeonato e também na Copa Sul-Americana, eu acho que essa responsabilidade de Libertadores, ela aumenta ainda mais.
já dá para dizer que o time está estabilizado na coisa da Sul-Americana, porque assim, voltando ao raciocínio que o Antero fez aqui, se o Fortaleza garante, sai campeão da Sul-Americana, ele dá esse passo a mais que tu fala que precisa para uma Libertadores? Não no sentido de conquistamos uma vaga na Libertadores, mas no sentido de assim, subir um patamar e somos aqui um time que... Tem uma frase que a gente usa muito que é assim, esse é um time de Série A. Sim. Né? Hoje o Fortaleza é um time de Série A. A gente não imagina quando começa a temporada, a gente não coloca lá, assim, prováveis rebaixados, a gente não coloca o Fortaleza. Quando eu digo a gente, eu acho que é a opinião pública geral. Não se coloca o Fortaleza. Então ele é um time de Série A. Eu ainda não vejo o Fortaleza como time de Libertadores. É um time que briga por Libertadores. É um time que disputa, mas eu ainda não... é isso que eu mas quero é diferente, dizer. por exemplo, assim, o Palmeiras é um time de Libertadores. O sarrafo tá lá no alto também, eu tô botando lá em cima. Que a gente não imagina esses times fora da Libertadores. Eu não imagino esses times fora da Libertadores. Eu ainda não imagino, o torcedor pode ficar até chateado, e eu não tô falando de descrença, não, eu acho que é um processo. Sim, claro. Como há 2, 3 anos, a gente não cravava um Fortaleza um time de Série A. Sim. A gente sempre começava a temporada, brigar aí pra permanecer na Série A do Brasileiro. 45 pontos. O pessoal no Twitter, que não é mais Twitter, colocava lá, fulano de tal, tantos pontos, /45, né? No tempo, pra fazer a contagem regressiva. Mas com o processo e com os anos passando, Fortaleza vai para o seu 6º ano, não imagino que ele não vá conseguir isso, ele vai continuar, mas ele vai estar lá na Série A do próximo ano. O Fortaleza continuando, ele vai para o seu 6º ano, é a primeira vez que o nordestino passa tanto melhor tempo, campanha, né, de um nordestino na Série A. Consecutivamente, né, 6 anos consecutivos. Aí sim, eu coloco o carimbo, Fortaleza é um time de Série A. Em 2024, eu não coloco Fortaleza brigando que não seja para não estar na Série A em 2025. Mas ainda não coloco o carimbo de que é um time de Libertadores. Não, é isso que eu quero dizer. Quando eu digo que a responsabilidade do Fortaleza de pensar em Libertadores, é justamente isso. É um time que vai brigar por estar naquela vaga. Não é como a gente imagina... Ninguém imagina o Flamengo, Corinthians... Aliás, Corinthians não, perdão. Palmeiras hoje fora de uma competição de Libertadores na fase de grupos ali, ou o que quer que seja. O Corinthians também, viu, Marta? Mas o Fortaleza... o Corinthians também, mas... Esse ano eles disputou a Libertadores, pelo momento, assim, eu acho que Flamengo e Palmeiras são os que a gente realmente aí brigando pelo título, né? Mas, olha lá, quais são os times que você bota um carimbo de Libertadores? Galo, Atlético, Flamengo, Palmeiras, o próprio Internacional, que tá aí. Sim. Por que não dizer o Grêmio é um time que vai estar sempre nessa? Copeiro também. É um time copeiro. Que mais aqui que eu tô esquecendo? Fluminense, Botafogo tá surpreendendo, vai estar, mas, por exemplo, o Botafogo, eu não coloco um carimbo que é um time de Libertadores. Sim. Vai ser o campeão, mas quando começava o Campeonato Brasileiro... E, na verdade, brasileiro, o Botafogo... Ninguém esperava. Ninguém esperava. Nem que fosse brigar tanto assim por estar ali nesse cenário. E hoje por causa das últimas temporadas também, Deixa eu né? só fazer um paralelo rapidinho aqui, antes que eu me esqueça. Dá pra gente fazer um paralelo, por exemplo, hoje a gente tem o Tiquinho como uma estrela do Botafogo, assim, é o artilheiro, tal, mas não tem dá pra dizer que o Botafogo tem, aquele craque, aquele... Aí eu vou um paralelo com Fortaleza. Dá pra gente dizer que o Fortaleza tem aquele craque. Eu acho que os dois times são muito bons coletivamente. Eu acho que é a grande força deles. Isso aí mesmo. Aí eu acho... não, concordo. Eu acho que é isso mesmo que E aí eu acho que talvez, não só pelo trabalho isoladamente falando aqui do time, dá pra gente levantar essa bola do Fortaleza nesse sentido de que é um time que realmente pode brigar por Libertadores, se a gente for comparar com o trabalho feito pelo Botafogo. Inclusive, eu acho que teve uma matéria nesse fim de semana, se não me engano, no Esporte Espetacular, eu não vou lembrar agora, mas falando de como o departamento de futebol do Botafogo foi atrás desses talentos, inclusive do Tiquinho, para poder formar esse time tão competitivo que tá aí sobrando no Campeonato Brasileiro. E aí a gente volta um pouco pro trabalho que também é feito no Fortaleza, que tem surpreendido nacionalmente, né, trazendo nomes, inclusive o próprio Vojvoda, né, que era um desconhecido aqui praticamente do Brasil, né, ninguém, assim, muitas pessoas não conheciam, e aí tem trazido essas peças muito importantes que podem fazer toda a diferença nessa reta do final do Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana. A analogia da Cris foi perfeita, assim, se a gente pegar e mal comparando, a gente não tá colocando no mesmo patamar não, mas assim, se a gente olhar trabalhos... O estilo de trabalho se assemelham muito Botafogo e Fortaleza.
São equipes com o investimento mais baixo do que os demais. Um ponto que aconteceu com menor intensidade, mas aconteceu no Botafogo, foi uma pressão para a saída do Luiz Castro, em que a diretoria manteve. Eu acho que foi no estadual que o Luiz Castro vai muito mal. Sim, no começo da temporada, o Botafogo não foi bem. Não foi bem, todo mundo massacrando, tem que sair, ele não sai, aí depois ele decide sair, né? Sim. Diferentemente do Vojvoda, que o Vojvoda decidiu continuar no time do Fortaleza. E sofreu uma pressão muito maior. Muito maior. O Vojvoda passou 19 jogos, todo mundo tem que sair, tem que sair. Mas o que a Cris pontua, sim, e isso dá ao torcedor, o que acho que é o que a Martinha fala, assim, de que, olha, se a gente vê o Botafogo, que não tem tantos investimentos como o Palmeiras, como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, de grandes estrelas, e consegue, por que outros times não podem conseguir? Aí, como a gente tá falando de Fortaleza, que o torcedor do Fortaleza também fala, por que o nosso time também não pode conseguir de novo ficar entre os 4 primeiros, beliscar a parte de mais de cima da tabela de classificação? Mas tudo eu acho que é um processo. Ano que vem, a questão do carimbo, eu tô usando essa expressão. Ano que vem, a gente vai ter a mesma desconfiança. Será que o Botafogo vai repetir a mesma coisa de 2023? Aí vai ser... Às vezes é um fato isolado. Aí eu acho que nesse sentido... Precisa-se de tempo, né? O Fortaleza já está na frente nesse sentido, considerando... Inclusive, o próprio Vojvoda fala, né, numa coletiva recente, que o resultado desse trabalho hoje no Fortaleza é muito do tempo, né, que ele teve de trabalho, de toda essa estrutura. E eu acho que por isso essa responsabilidade é ainda maior para o Fortaleza. Porque é um trabalho de construção, já é um trabalho que não começou nessa temporada, o trabalho do Vojvoda. Ele começa desde 2021 e ele vem dando frutos desde então. E o investimento e a confiança no trabalho do treinador, eles só aumentaram com o tempo. O investimento que o Fortaleza fez no começo de temporada é de um time que vai brigar na parte de cima da tabela. Então a responsabilidade é essa, a responsabilidade é de estar sempre olhando para cima. E eu acho que por isso seria, assim, uma decepção a ausência do Fortaleza, pelo menos numa pré-Libertadores, dependendo, claro, do contexto. Ir para uma Sul-Americana também seria algo positivo, porque o Fortaleza foi muito forte na Sul-Americana, independente do que aconteça nesse ano, e no ano que vem, seguindo essa lógica que o trabalho do Vojvoda ele vai crescendo ano após ano e se fortificando, o Fortaleza também chegaria com muito perigo. Eu falei da irmã Isabel Cartacho na abertura aqui do nosso programa, né? Minha diretora lá nas Salesianas. Eu contar uma curiosidade. Quando eu saio das Salesianas, quando eu termino minha... Tô fazendo até propaganda aqui, não tem problema não, né? Quando eu termino meus estudos... eu fiz administração, fiz faculdade de administração. Olha aí, revelações. Alguns semestres, graças a Deus. Eu saí porque senão algumas empresas quebrariam, porque eu sou péssimo em matemática, enfim. Mas aí nesse limbo ali entre final do ensino médio, começar o jornalismo, lá em Aracati ainda eu fiz alguns semestres de administração. E tem na cadeira de economia, eu uso muito isso, cara, porque isso é muito da nossa vida. Tem uma particularidade lá da cadeira de economia que fala sobre consumo insaciável, que é natural do ser humano, que é a vontade de estar sempre, claro, em algumas pessoas com escala maior, que é estar sempre buscando uma questão melhor. E eu acho que se assemelha muito ao torcedor. Como? O ser humano, como se ele anda de ônibus. Vou chutar aqui a ideia. Pode ser que tem pessoas que andem de ônibus e achem super tranquilo, mas assim, se você anda de ônibus, poxa, queria comprar uma moto pra mim, né? Sim. Aí você compra a moto, pô, ser um carrinho que é mais confortável, né? Pode ser o carro de qualquer jeito. Aí você compra o carro lá sem ser com ar-condicionado, sem ser com direção hidráulica, que eu acho que nem existe mais. Aí quando você compra, poxa, mas um ar-condicionado, esse calor aqui de Fortaleza era bom ar-condicionado. E assim você vai... Você se acostuma com o que é bom, né? E você não consegue mais voltar para aquela sua realidade que antes era tão rotineira. E esse consumo, entre aspas, insaciável, ele é natural do ser humano, com algumas escalas de gente mais, outras menos, pessoas que ficam, não, aqui pra mim tá bom, tá normal. E ó, pro torcedor é isso, né? Quando ele vê o time dele, vai lá, aí vai pra Libertadores, vai não sei o quê, vai para... Ele só quer que ele, depois da Libertadores, eu quero que ele chegue, passou da fase de grupos, eu quero que ele chegue nas quartas. Ah não, na Copa do Brasil eu tenho que chegar na semifinal. Ah não, no Campeonato Cearense eu preciso ser hexa. Então ele nunca vai se contentar com um pouquinho menos, ou uma casinha menos. Ele vai estar sempre querendo mais, talvez por isso esse sentimento de que, olha, Fortaleza precisa estar na Libertadores. Vamos imaginar o cenário, pode ter certeza absoluta, Fortaleza está na semifinal da Sul-Americana.
Vamos imaginar que no final da temporada, Fortaleza pare na semifinal. Claro que a gente quer que ele vá para a decisão, mas hipoteticamente, ele pare na semifinal e ele se classifique para a Sul-Americana do próximo ano, não consiga Libertadores via Campeonato Brasileiro. O mínimo que o torcedor quer é que ele repita 2023. O mínimo é que ele vá de novo até a semifinal. Da Sul-Americana. Senão ele, olha, eu quero que ele chegue na decisão. Agora, esse ano tem que... Ano passado não, mas esse ano a gente vai para a final da Sul-Americana. Esse consumo insaciável do torcedor também é normal de se entender, né? E com razão, né? Assim, com razão. Porque, assim, se a gente vê... O Fortaleza tem se preparado para isso. A gente bate muito nessa tecla, mas é importante entender que mesmo que o torcedor seja imediatista, quero... chegar na final tal, quero ser ex, quero não sei o quê, é o resultado de um trabalho, eu acredito, obviamente, que claro que todo time quer ganhar tudo, né? Mas aos poucos essas prioridades elas vão se desenhando, porque, por exemplo, mesmo que o Fortaleza chegando numa final, eu acredito, o Vojvoda falou uma coisa aqui na coletiva, eu vou ler aqui, tá, gente? Porque lê aí, vou ler aqui que ele falou aqui na coletiva. Aspas. Bueno. Abre aspas. Bueno, começa com bueno. Falando sobre os jogos... falando sobre os jogos com o Corinthians, né? Que eles vão se enfrentar no Brasileiro e também na Sula. São confrontos importantes, com o do Brasileiro valendo 3 pontos importantes para a caminhada de cada um. E as outras 2 partidas significam passagem para a história de ambos os times. Então, não, assim, é um jeito que o Vojvoda tem de dizer o seguinte, bem... O caminho, ele sempre fala, né? Vamos pensar no próximo jogo, Passito. Pois é. O próximo jogo que ele tem vai ser no Brasileiro, vai ser... Na verdade, já teve. Vamos lá, ninguém viu. O próximo jogo que ele tem vai ser justamente um jogo histórico para ele, pro time. Já é um jogo histórico, né? Então, assim, é a possibilidade que tá na frente dele, então o Vojvoda... acredito, vai priorizar aquilo dali, sabe? Mesmo que seja um tiro curto, digamos assim. E que ele não vai dizer. Ele não vai jamais vai dizer. Ele não vai, mas eu queria te perguntar, Cris. Você acha que esse jogo que nós tivemos da quinta-feira contra o Corinthians, ele é balizador para as semifinais da Sul-Americana? Ou é um outro cenário, tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, eu não acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas... Serve de ensaio? Serve de ensaio. Sem dúvida nenhuma, serve de ensaio. Eu acho que, principalmente pelo clima, porque são é o mesmo adversário, né? E eu acredito que o Vojvoda vai tira dali o que deu certo, o que não deu, o que deu certo, e aí para poder projetar essa equipe para os próximos duelos, sabe, Antério? Mas assim, principalmente dá vontade entender o seguinte, o Brasileirão, ele ainda tem uma caminhada ainda pela frente, né? Tem uma coisa que o time pode recuperar, ganhar fôlego para chegar e encostar nessa classificação para Libertadores, diferente da Sul-Americana. Então, eu acredito muito que ele aposta todas essas fichas nesse aspecto, né? Que é o que está mais próximo, mesmo sendo mais difícil. Exatamente, já é outra discussão, a discussão inicial que a gente traz aqui, do que é que o Vojvoda poderia... na cabeça dele, priorizar, digamos assim, mesmo que ele diga que não vai priorizar nada, que Fortaleza tem elenco para poder seguir bem nas 2 competições, o que tem mesmo, e isso é fato, tem, mas chega um momento, eu acho que é inegável da gente olhar e dizer assim, cara, não tem como. Não tem como você chegar... O time vai jogar, como ele mesmo falou, um jogo que vai entrar pra história. Mas não tem como você chegar na semifinal de qualquer competição e você olhar pra ela indiferente. Não tem como. Não tem como. É impossível. Não tem como olhar indiferente. Não tem como. O foco do jogador, ele vai ser diferente. O foco do atleta, ele é diferente. Às vezes a gente diz assim, poxa, por que num campeonato deve ter mesmo pontos corridos? Às vezes você se engasga com um time que tá mais ali na zona do rebaixamento, pertinho da zona do rebaixamento, e contra um líder, contra aquele time que tá voando, você cresce, você tem uma intensidade. Porque o foco é diferente. O foco da Sul-Americana vai ser totalmente diferente. Eu não estou dizendo que vai ser vitória, mas assim, a preparação, o foco, a atenção, a concentração, a postura, ela não tem como não ser diferente. A gente viu isso na própria campanha do Fortaleza nessa Sul-Americana. No racha da imprensa, quando é a semifinal, eu tô mais focado. Quando o time foi jogar com o Mérida na Venezuela, que já sabia que estava classificado, o Mérida não tinha ganhado de ninguém. O Fortaleza chegou lá e, beleza, vai ser um jogo aqui e tal. E foi indisciplina.
Foi displicente. Displicente, exatamente. Na hora ali de abrir o placar com o Romero. O que é errado também, né? O que é errado, Sim. a gente não tá dizendo que é, mas é porque é inevitável. Inevitável Você entrar num jogo desse pensando, claro, a gente quer ganhar, a gente vai pra cima, mas pra mim, não tem a mesma intensidade. É o incontrolável, assim. é o incontrolável, né? Porque assim, o técnico faz o trabalho dele, os jogadores fazem o trabalho dele, mas dentro de campo, como o Vojvoda sempre fala, quem joga são os caras. Então, Isso. assim, a cabeça dele, a emoção dele, não dá pra controlar, né? Posso voltar só um pouquinho uma questão? Não sei se você tinha alguma pergunta a fazer. Não, pode dar seu baile aí. Antônio. Não, eu quero só botar uma questão, que a questão inicial aqui do nosso papo. Eu tô olhando aqui meio rabo de olho ali pro tempo, tá correndo e corre ligeiro, né, rapaz? No instante passa. No instante. Eu tava olhando aqui, eu tava retrocedendo e lembrando que a gente iniciou o nosso papo falando o seguinte, eu até fiz essa pergunta. Seria uma decepção não ir pra Libertadores em 2024? Talvez nesse recorte, porque tem dois momentos, assim, você tem esse recorte da classificação e você tem um olhar todo da temporada, né? Quando você junta a temporada toda, a temporada do Fortaleza ela é boa. Sim. Você teve a conquista do estadual, pentacampeonato, que você buscava, inédito, aquela coisa toda. Teve um senão que eu acho que o Fortaleza imaginava ir mais longe, mas você foi eliminado na Copa do Nordeste, não foi por qualquer equipe, você foi eliminado pelo seu rival, né? Sim. Que acabou sendo campeão. Que acabou sendo campeão, você foi eliminado no Clássico. Na Copa do Brasil, veio o que a Martinha falou, de que, poxa, aquela sensação de que, pô, podia ser o Palmeiras, né? Embora o Palmeiras não esteja na final, mas, poxa, mas é porque foi o Palmeiras, todo mundo ficou nessa condição de que talvez não fosse o Palmeiras, pudesse ir mais longe. O primeiro jogo teve toda uma questão de arbitragem, muita reclamação, né? Que Fortaleza acabou perdendo por 3-0. E aí nós temos ainda o Brasileirão rolando e a Sul-Americana. A depender de como... Será, um Brasileirão que o Fortaleza não esteve em nenhum momento aperreado como esteve no ano passado. Isso. Teve aquelas 4 oscilações, derrotas né? seguidas. E esse foi o momento em que mais se olhou assim, de que, olha, foi o jogo contra o Santos. Se não ganha do Santos... isso. Poxa, a zona do rebaixamento foi ficar mais pertinho. Ele foi lá e meteu 4-0 no Santos. Aí já aquela de que talvez... E aí depois já voltou o fantasminha que a era chegar ali. recuperar as pernas e a gente já olha de uma maneira diferente. Então acho que tem muito isso, Marta, assim, tem uma análise ali de um objetivo pontual e tem uma análise da temporada. Quando fechar 2023, claro que ainda falta aí a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, mas a temporada do Fortaleza ela pode terminar excelente, ela pode terminar de novo muito boa, né? Com título, com boa participação, outra vez com momentos históricos. E com uma coisa muito difícil, assim, se a gente pegar outros times do mesmo patamar do Fortaleza, Antero e Marta, muito regular. Muito regular. Perfeito. Que todo mundo fala, Campeonato Brasileiro é regularidade, mas eu não tô falando só de Campeonato Brasileiro. Uma temporada muito regular, né? Que é muito difícil da gente. Tanto é que a gente Botafogo, quem esperava? Não, entendeu? O Botafogo não tem uma temporada regular porque começou muito mal. Exatamente. Não, mas assim, várias temporadas, assim, Fortaleza vem numa crescente. Pois é um time que na mão do Vojvoda é um time que se reinventa. Então, assim, é um trabalho que impressiona realmente, porque dentro e fora de campo, porque assim, o time vai... Parece que ele enxuga, como é que diz? Espreme a laranja ali, opa! Tem mais coisa. É engraçado essa do Fortaleza, Cris, você estava falando, eu fiquei aqui pensando. Porque a gente sempre divide, é natural que a gente divide assim, os gigantes, tal. Onde é que estaria o time do Fortaleza? Porque eu fiquei imaginando aqui, Cruzeiro. Mas, o Cruzeiro passou 3 anos na Série B. Tem um time com muita torcida, com muitas conquistas. É um dos maiores campeões brasileiros. E fica até chato, né, digamos assim, a gente colocar o Cruzeiro numa prateleira abaixo. Obviamente por causa de toda a história. Então acho que teria que dividir Aí eu tava aqui pensando... Essa prateleira. É a prateleira histórica ou a prateleira do momento? Que a Cris estava falando da regularidade, né? Isso. Se a gente pensar aqui da regularidade, quem estava junto com o Fortaleza até se assemelhava assim, não nessa quantidade de tempo, mas dos últimos 3 anos, era o América Mineiro. Que o América tava ali disputando o Libertadores e tal. Isso. Todo mundo falando que se assemelha muito, só que o América hoje caiu, né? Caiu na questão da regularidade. Sim. O Bahia também era outro time que vinha, caiu, voltou, mas tá nessa da regularidade também, mais uma vez. Aí eu fico pensando assim, quais ser o Cuiabá? Mas aí o Cuiabá também tá
tá mais irregular este ano. Eu acho que o Fortaleza hoje, ele tá mais próximo do que é o Atlético Paranaense e o Bragantino. Eu acho que o Atlético ainda dá o Atlético passinho um pouquinho a mais, assim. Porque chegou no final de Libertadores, Sim, já foi campeão da Sula. Mas eu acho que o Fortaleza hoje, ele tá tentando buscar esse patamar do Atlético. Mal comparando mesmo, assim, colocando assim, acho que o Bragantino, falando de regularidade, né? Que vem lá e o Bragantino... O Bragantino chegou em final de o Fortaleza, né? Então, assim, você vê, pegando o Brasileirão, pegando esse recorte, assim, de times que não... Ano passado o Fortaleza sofreu muito, mas terminou, né? Como terminou. Sim. Teve um ano que o Fortaleza também passou ali mais aperreio. Qual foi aquele ano? Foi 2020, com a saída do Ceni, teve toda aquela... Aquele momento de turbulência, né? Não conseguiu encaixar o trabalho do Chamusca e do Anderson. Ele vem numa regularidade de campeonato brasileiro, de participação de competições internacionais, de título de Copa do Nordeste, de título estadual. Então ele dá muita segurança, né? Fortaleza é um time muito seguro. Exatamente. E essa segurança é uma consequência, digamos assim, do que aumenta a responsabilidade do que se espera do time em toda a temporada. Tanto essa segurança que já foi passada, tanto pela continuidade do Vojvoda, tudo que a gente já falou aqui, traz essa responsabilidade para o time que só aumenta a cada temporada, que só cresce, e isso é um sinal bom, não é uma coisa ruim. Sim, porque se a responsabilidade está aumentando, é porque se espera, ninguém vai esperar algo grandioso de um time que não entregou isso, que não vem entregou essa expectativa, né? Por isso que a gente está tendo essa discussão. E voltando um pouquinho mais no que a gente estava conversando sobre os meios que o Fortaleza tem para continuar esse processo, e para continuar crescendo, e para continuar despontando entre os melhores times brasileiros, estando em competição internacional e sendo mais específica na Libertadores, a Cris falou sobre essa questão do Vojvoda ter dito dos jogos, a diferença dos jogos e tal, e tal, e tal. E voltando aqui à discussão inicial, dos dois caminhos que o Fortaleza tem. No Brasileirão, vamos colocar um número aqui de que precisaria de 9 vitórias. Está faltando 15 rodadas para acabar o Brasileirão, a partir de agora. Então a gente já está na reta final do Campeonato Brasileiro. 15 rodadas passa voando. E esse número de 9 vitórias, é possível que o Fortaleza consiga isso de uma maneira tranquila, tendo em vista que tem essa Copa Sul-Americana ali também cheirando no cangote? Se passar para um final, fica toda aquela expectativa, afinal é só no final, lá do mês de outubro. Então, como que... Você pode até olhar a tabela do Fortaleza. Eu peguei aqui alguns adversários do Fortaleza que estão ali no G4, ou então pertinho aqui, próximos adversários, né? Que tem aí nessa meio para final de Brasileirão. Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Bragantino, Atlético Paranaense, acho que é isso. Puxado. Atlético Mineiro também. Atlético Mineiro, Cuiabá. Cruzeiro. Pois é, assim, não vai ser fácil, assim. Não é fácil. Se a gente for ver pegando a tabela que a Cris está falando, tem o São Paulo. Tem o São Paulo também. Que é o próximo adversário. O Grêmio, no né? Brasileirão. O São Paulo é primeiro. São Paulo fora, depois o Grêmio. Isso. Aqui no Castelão. Então, são dois times. São Paulo hoje tá abaixo do Fortaleza na tabela, mas é um time que, com o Dorival, conseguiu se estabilizar, conseguiu levar perigo. Todo mundo olhava para esse São Paulo no início da temporada meio como um patinho feio de que não ia levar tanto perigo assim. O Dorival chegou e mudou esse cenário. Então, de São Paulo, Morumbi é dificílimo. Dificílimo. Eliminou adversários pesadíssimos na Copa do Brasil, que tá um time que é finalista, a gente tem que lembrar disso. São Paulo é finalista da Copa do Brasil contra o Flamengo. E tem toda essa questão. O jogo vai ser depois do primeiro confronto da final, né? Isso. Esse jogo contra o Fortaleza. Então tem que ver também como que vai estar o emocional do time, tem que ver como é que o elenco vai receber esse resultado inicial, que vai ser no domingo. Depois tem o Grêmio, que tá lá em cima também na tabela de classificação. Luizito Soares, toda uma coisa. Renato Gaúcho, que também a gente sabe que no Grêmio ele se dá muito bem. Então são 2 jogos já uma sequência muito difícil que o Fortaleza tem. Depois pega o América Mineiro. Fortaleza perde em casa. A gente viu que na Copa Sul-Americana o Fortaleza venceu sem dificuldades o América, tanto lá quanto cá, mas no Brasileirão, no primeiro turno, eu tava foi derrotado. Vendo aqui, esses times, já me antecipando a você, Martinha,
Mas, por exemplo, Botafogo em casa, Flamengo em casa, Palmeiras em casa. Isso, tem Grêmio em casa. Grêmio em casa, pode ser que seja, ser que seja um fator. Isso, né? E aí entra essa questão do Fortaleza como mandante. Menos viagem, torcida, tem tudo isso, mais descanso. E o Fortaleza só tem 2 derrotas até então. Em casa. Então, é um fator aí que pode... No Brasileirão, tá? Na temporada tem outras, mas poucas também. Perdeu pro Cerro Porteño e perdeu pro Ceará. Se eu não me engano, é isso. Então, é um time muito forte dentro de casa. E pegar esses times mais difíceis, digamos assim, em casa, pode ser um bônus aí para conseguir esse número de 9 vitórias, ladeado também ao que a gente vem falando da Copa Sul-Americana, que é um jogo diferente. Por exemplo, qual o jogo que o Voivoda pouparia no Brasileirão, pensando na Sul-Americana? Ah, não, América não. A América já é depois. É depois. Ah, é verdade. Não, América não é entre, não. América é depois. Não é 29, não? Foi não. Ah, não, em outubro. É porque a minha tabelinha aqui tá desatualizada. Desregulada. Porque, antes de enfrentar o Corinthians em Itaquera pela Sula, ele tem o São Paulo no Morumbi. Fora. Vai poupar nesse jogo? Contra o São Paulo aqui no Castelão. Eu acho que não precisa não, porque tem uma semana pro outro. Dia na um quarta, é dia 20 e outro é dia 26. É numa quarta e o outro é na outra terça. Aí depois, joga todo do mundo, dia 26... Bota pra dormir cedo. Tem o Grêmio no Castelão. Que ainda não tem a data confirmada, mas deve ser no dia 30 de setembro. E depois tem a decisão contra o Corinthians no dia 3. Aí já é um espaço mais curto. Mas você vai poupar contra o Grêmio? Ouvi dizer que é o Grêmio que vai poupar o Luizito. Não vem, Martinho. Nossa, então eu vou bater lá na casa do Renato Gaúcho. Você pode trazer este homem. Traga Luizito pra jogar aqui. Mas eu não vejo as duas... Nós falamos há pouco, né? Sobre... Não tem como numa semifinal de Sul-Americana você imaginar não, vou focar em alguma coisa. E faltando 15 jogos para terminar o campeonato, também não vejo. Eu acho que é hora do sacrifício. Vai todo mundo mesmo e... Tivemos a data FIFA, meu amigo, Exatamente. A partir de agora vai apertar mesmo. Vão ter um bocado de jogos aí, são 6 jogos em 20 dias, um negócio desses assim. Isso, E o Fortaleza se preparou para isso, Marta, eu sempre falo, né? Claro que, embora o Voivoda goste de dizer que não tem time titular, tem, mas eu diria que Hoje a gente já consegue imaginar. E eu diria que o time titular do Fortaleza tem 16 jogadores. Porque o Pikachu vai participar do jogo. Sim. Porque o Galhardo, que hoje não é o titular, ele vai participar do jogo. Quem mais que eu Guilherme Machuca, aquela que hoje a gente pode ver os dois. Caleb tá retornando, vai participar do jogo. Então tem sempre esses jogadores. Aí tendo retornos importantes, Pedro Augusto no meio campo. Pedro também, Augusto, que tá isso no decorrer do jogo, né? Assim, então você tem 15, 16 jogadores. Não vejo. Na Sul-Americana também não vejo faltando 15 jogos para terminar o campeonato. Vou colocar todo mundo reserva aqui. Também acho que não. Só se for uma condição, tipo assim, o Fortaleza tá muito tranquilo e aí ele precisa muito de alguns jogadores para a partida de volta contra o Corinthians. Aí contra o Grêmio eu dou uma segurada, mas para focar mesmo pro jogo decisivo. Por exemplo, o Voivoda ele gosta de poupar os laterais, o Tinga e o Pacheco. E quando ele tem a oportunidade de fazer isso, ele faz. Ele fez contra o Coritiba antes da partida contra o América Mineiro nas quartas de final. Nas quartas de finais ele poupou os dois, aí ele coloca o Brits do lado direito e o Escobar do lado esquerdo. O Escobar que ainda teve pouco a gente viu pouco dele, mas esse jogo contra o Coritiba ele foi bastante elogiado. Foi o único jogo que ele atuou os 90 minutos, né? Acho que ele jogou os 90 contra o Coritiba, mas foi só a segunda participação dele. Foi, porque primeiro ele jogou contra o Goiás, fora. Acabou que ele não teve tanta oportunidade, o jogo ficou muito pelo lado direito, e aí, a bola não chegava nele. E contra o Coritiba ele já teve uma atuação melhor. Então, poderia ser uma possibilidade. Seria um absurdo o Fortaleza entrar em campo contra o Grêmio, por exemplo, com o Escobar e o Brits improvisado ali, fazendo a lateral direita, Benevenuto e Tite na zaga. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Até porque, assim, pensando um pouquinho aí a longo prazo, o Fortaleza ainda tem esse respiro no brasileiro, sabe? Assim, voltando um pouco ao que eu já tinha dito, o Fortaleza numa final de Sul-Americana é histórico, sabe? Assim, já é histórico por estar na semifinal, já fez história, mas assim, não representa só ir para Libertadores, é um título internacional, sabe? É um título sul-americano, então assim, tem um peso muito maior, então não seria
nada demais o Vojvoda poupar alguns jogadores pensando nisso, não. Eu acho até cauteloso, inclusive. Eu sei que o nosso tempo está quase acabando, Martinha, mas só retrocedendo um pouquinho mais aqui, já quase como considerações finais, sobre vai para Libertadores, não vai para Libertadores. Isso é muito da cabeça do torcedor. E aí é onde que eu entro um elogio à diretoria do Fortaleza. Acho que muito na figura central do Marcelo Paes, que sempre foi um cara muito com os pés no chão. E ser pé no chão não é reconhecer o seu valor. Na verdade, é você não ser aquele cara fantasioso. E o Marcelo Paes, ele não é fantasioso. Você ter as suas metas estabelecidas, sem que sejam aquelas metas para que se jogue para a torcida, é um mérito muito grande da diretoria do Fortaleza. A gente vê outros clubes em que presidentes chegam, os caras, não, esse ano a gente luta para ser campeão. E claramente o time não tem condições para ser campeão. Então, quando o Fortaleza ele faz as suas metas e coloca lá, vamos tentar uma semifinal, sei lá, era fase de grupos da Libertadores, isso, né? Não mais do que isso. Não, o Fortaleza tem que chegar e ir para a semifinal. Dá para ir para a semifinal da Libertadores? Esses processos, eles precisam ser amadurecidos. Muito bem, como o Fortaleza fez nos últimos anos, em que ele colocava 45 pontos. 45 pontos. Passou 3 anos de 45 pontos, aí você começa a pensar, não, Sul-Americano. Daqui a pouco, Libertadores. Daqui a pouco, classificar a Libertadores. Aí daqui a pouco, passar de grupos da Libertadores. Passar de grupos da Libertadores. Quartas de final da Libertadores. É preciso ter paciência para esse processo. E eu dou muito mérito à diretoria do Fortaleza, que ela é muito pé no chão. E repito, ser pé no chão não é saber dos seus valores. Não é reconhecer as suas capacidades. É você entender da sua realidade. De que o Fortaleza vai para 6 anos disputando a Série A de Campeonato Brasileiro. Para a nossa região, ela é histórica. Mas se a gente colocar na balança de outras equipes, que aí vem uma questão histórica, de investimento, de apoio, muito maior, de muitos e muitos anos, Fortaleza ele já deu muitos saltos, mas ele ainda está numa caminhada para se consolidar nesse time mesmo, que está sempre presente, tanto na Série A como também nas competições internacionais. Ele é só fazer esse registro aqui e dizer que a diretoria do Fortaleza, na figura do Marcelo Paes, ele faz esse trabalho muito bem. E quando ele veio aqui, participou do Fortaleza Cast, alguns torcedores mandaram perguntas e tal, e muitos torcedores com esse questionamento. Dá pra ser campeão da Sul-América faz o quê? 4, 5 meses? Alguma coisa assim. Então, o time não tava nem na semifinal da competição, tava começando, tava na fase de grupos, e o torcedor já tava pensando, e ele sempre, cara, pé no chão, né, dessa mesma postura que o Antero acabou de citar, de realmente não vender uma ideia pro torcedor que pode acabar não acontecendo mesmo, de tipo, sempre manter o torcedor internamente, ali. É assim, galera, vamos ser campeão. Claro. Mas agora ele não pode vender isso pra torcida, pra torcida ficar naquela coisa de, meu Deus do céu. Joga pra torcida mesmo. Não é assim que funciona. Acho que por isso também que o torcedor do Fortaleza, claro, ele tem essa mentalidade de sempre querer mais, de ter se acostumado já com o time sempre conquistando coisas grandes, mas que, por exemplo, trago de novo o exemplo da Copa do Brasil. Perdeu na Copa do Brasil, não foi o fim do mundo quando foi eliminado. Ele entendeu o momento, as condições, o contexto, tudo isso. Então, é sempre ir com... E tá dando certo, né? Porque as prioridades vão se desenhando, né? Ele falou que a gente não, queremos, claro, chegar na final e ir o mais longe possível. Ele falou que estava na fase de grupos, hoje o time tá na semifinal. Então, é uma coisa que dá certo. E aos poucos o torcedor vai se acostumando e a realidade do Fortaleza vai mudando, digamos assim, de temporada para temporada. E essas coisas maiores, uma hora ou outra vai ser coroada, porque o trabalho vem sendo muito bem feito, não é de hoje. Pode ser agora um título da Sul-Americana e uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores seria absolutamente histórico, como a gente vem pontuando isso desde sempre, desde que o Fortaleza se credenciou a estar nesse lugar que está hoje. Mas como o Antero também pontuou, se não for agora, pode ser na próxima temporada, pode ser nesse trabalho de formiguinha que o Fortaleza vem. Formiguinhas que, diga-se de passagem, são bem trabalhadoras, né? Porque foi um crescimento que é um processo, mas foi muito rápido também. Foi uma coisa absurdamente de tipo assim, nossa, em 2020 o Fortaleza brigou pra não cair, em 2021... com um trabalho diferente, o time já tava no plano JK, é o plano Marcelo Paes. Exatamente. Crescer 50 anos e 5. E assim, é curioso assim, que a gente não encontra numa história recente do futebol um trabalho feito
tem sido feito pelo Fortaleza, assim, nesse sentido. A gente tem clubes com muito nome, com muito peso histórico, por toda, né, questão cultural, investimento, etc., como o próprio Antero já citou aqui, mas, assim, um time que vem do Nordeste, né, que é uma região galera historicamente desfavorecida. Desfavorecida, né? E aí fazer esse trabalho, levar o clube a esse patamar, e aí é um patamar que não é só de futebol, mas também de gestão, também de ser conhecido internacionalmente. E nessa questão da gestão, Cris, como a gente tá falando do Marcelo Paes, o Papelinho no episódio passado, ele falou aqui que no jogo contra o América, não foi contra o América, não lembro, foi um jogo que o Fortaleza foi no Inter, um jogo recente que o Fortaleza jogou fora. A torcida rival do outro time pedindo para tirar foto com o Marcelo Paes. Porque queria o Marcelo Paes como presidente do seu time, gerindo, porque realmente é um case de muito sucesso. A gestão do Fortaleza como um todo e é centralizado ali na figura do Paes. Porque isso é absurdo, cara. O presidente de um clube do Fortaleza, do Nordeste, chegar no Sul, por exemplo, cara, tira foto comigo, vem ser o presidente aqui do meu clube, tu é muito bom. Ter esse trabalho reconhecido é muito interessante mesmo. Senhora, não, negativo. Não. Vamos passar mais umas 2 horas aqui. Chega, infelizmente não posso. Falei nada que eu anotei no meu caderno, gente. Ele fala isso. Mas é porque aqui é assim, entendeu? Aqui é assim, a gente vem pra falar as coisas e acaba falando de outras e vai puxando. E o podcast é isso, entendeu? Sim. O Antero fala isso, a gente não falar mais 2 horas que se eu passo 1 minuto do tempo, aí... Pô, Martinha, não são 50, né? Aí a programação aí, certo, pessoal... cara. Aí depois a gente tá entendendo? Por isso que, tenho que encerrar agora, infelizmente, o nosso episódio de Fortaleza Cast. O papo foi muito bom, foi muito legal. E quando for no final da temporada, a gente vai ver o que foi quando for fazer o balanço aqui, o episódio de balanço do Fortaleza no final da temporada, a gente vê quem mais se aproximou do que realmente, de fato, vai acontecer. Cris, muito obrigada a sua presença. Obrigada, Martinha. Me chame mais vezes, vai dar certo. Chama mais a bichinha. Mas tudo bem, né? O episódio do final do ano, marca com ela hoje. É verdade, tem que botar, já anota aí, na sua agenda, viu? Já novembro. Talvez você dê um espaço. Antero Neto, você é sempre naquela... Martíssima, muito obrigado. Você é apocalíptica esquema, sempre, né? Muito bom estar aqui junto com você. Hoje eu nem trouxe muitas polêmicas. Não trouxe, não. Foi você. Verdade. Muito bom. É sempre tô dando uma descansada, mas tô aprendendo com o André. Então você tá aprendendo com a pessoa que não é nem um pouco não apocalíptica. Não. Mas é muito bom estar aqui com vocês, né? Muito bacana estar aqui com a Cris também. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero que vocês gostem, compartilhem, acompanhem na rádio, na televisão, tudo quanto é canto aí, né? No YouTube. Valeu demais e até a próxima. Só chamar que eu tô ali pertinho, a gente pula aqui pro estúdio e grava e a gente bate esse papo bem legal. Valeu todo mundo que está nos acompanhando, que acompanhou aqui até o finalzinho. Um abraço e até a próxima semana. Tem que pedir o like, né? A gente pediu o like no YouTube. Compartilha, né? Compartilha, comenta, dá o like, se inscreve no canal da TV Diário. E semana que vem faz a mesma coisa, porque estaremos aqui novamente na rádio também e na TV Diário a mesma coisa. Tchau, obrigada pela audiência.